Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo pelo YouTube. Eu resolvi gravar essa aula que vai ser curta em si, mas é uma aula bem conceitual, então achei que não valia a pena a gente perder tanto tempo aqui em explicar essa parte na estrutura. Claro que a gente vai retomar isso aqui durante os nossos cálculos e coisa e tal, né? E caso vocês tenham dúvidas também, né, por favor, entre em contato aí com a gente, ou até na hora do exercício, eu explico até um pouquinho melhor. Mas é uma parte bem conceitual que a gente vai falar um pouco sobre cargas, tá? Então, são os conceitos de cargas permanentes, fixas, e aí alguns coeficientes que vão aparecer para a gente aqui, tá? Então, eu acho bem importante a gente falar isso aqui até antes de começar a aparecer esse monte de letra e número que, teoricamente, como eu sempre digo, parece que a gente está falando grego, porque é um monte de letra grega, tá? Um monte de φ, de epsilon, de sigma e de abeta 4, tá? Então, realmente é como se a gente estivesse falando grego, tá? Então, é bom a gente já passar um pouco alguns conceitos aqui para abrir a mente de vocês na hora que a gente estiver trabalhando com isso, certo? Então, já estou apresentando a minha tela aqui e vou pegar aqui justamente a nossa NBR, que é a 6118, tá? Que vai falar sobre toda essa parte do cálculo e dos concretos, toda a parte de concreto armado, certo? E a gente vem aqui nessa parte de ações, tá? Deixa eu até voltar um pouco mais aqui. Aqui. Então, a gente tem toda essa parte de ações. A gente vai começar a trabalhar com as cargas, tá? Então, praticamente, para fazer um resumão, a gente tem o seguinte. A gente tem o que a gente chama de cargas permanentes, tá? São cargas que nunca vão deixar de existir na nossa construção, que é o peso próprio da construção, algumas cargas do tipo caixa d'água, tá? Você não vai ficar mexendo a caixa d'água no meio da sua obra, certo? Então, isso a gente chama de cargas permanentes. São cargas que sempre vão existir, ok? E a gente tem as cargas variáveis, que seriam o quê? Móveis, pessoas, tá? Alguns pesos, algumas cargas desse tipo. Que quer dizer o quê? Que ora eles estão num lugar, ora eles estão em outro lugar. Ora pode ter mais carga, ora pode ter menos carga, tá? Então, essas são cargas variáveis. E a norma faz todo esse tipo de coisa. Ah, outra carga variável bem importante, né, que seria o vento, a ação da água, neve, tá? Então, são cargas que variam, né, ao longo aí das construções. E aí, a norma traz aqui, vai explicando esse tipo de carga, como é que ela não é. Claro que tem outras cargas que a gente chama de excepcionais, mas a gente não vai trabalhar com esse tipo de carga aqui, tá? Alguns valores, tal. E aí começa o tal dos valores de cálculo, tá? Na maioria das vezes, a gente vai acabar utilizando o próprio valor, com exceção de quando a gente tiver o que a gente chama de majorar ou minorar uma carga, que é o quê? Usar os seus coeficientes, tá? Então, a gente vai aplicar aquele coeficiente de segurança ou em cima da carga ou em cima da estrutura. Só que, por exemplo, vamos dizer que eu fizesse assim, ó, eu quero que você faça o coeficiente de segurança vezes 2, tá? E eu tenho uma carga de 100. Então, eu considero que a minha carga é 200. Ou considero que a minha estrutura só aguenta metade, só aguentaria 50. O que eu não posso fazer é colocar o coeficiente na carga e depois na estrutura. Isso eu não posso fazer, eu tenho que fazer sempre uma vez só. O que é mais comum? O mais comum é a gente colocar o coeficiente na carga. Então, a gente calcula a carga, como por exemplo, 100 kilonewtons, e coloca o coeficiente em cima dela. Então, ela vira 200 kilonewtons, 300 kilonewtons, tá? E essa carga a gente vem trazendo em cima do cálculo, ok? Geralmente é assim que a gente faz, tá? E aí começa a aparecer esse monte de coeficientes, e um monte de coisa, e tal. Vou explicar para vocês certinho, tá? Essa aqui que é o mais importante. E o que a gente vai trabalhar? Com essa aqui, tá? Então, por exemplo, todas as cargas permanentes e cargas variáveis, tá? Recebem um coeficiente de segurança de 1,4, que é o quê? 40% em cima. Então, em cima da carga que você calcular, você vai colocar 40% a mais, tanto na permanente, tanto na variável. Então, facilita um pouco a conta, certo?
E aí, vem essa parte aqui, ó, dos coeficientes, que são esses, se eu não me engano, isso aqui é sigma, né? Essa letra grega aqui, acredito que seja sigma, se não for, perdão, tá? Meu grego não tá tão afiado assim, nem o meu latim, diga-se de passagem. Mas quando a gente tem, ou a gente usa esse tipo de carga, então, por exemplo, eu teria cargas acidentais de móveis, de pessoas, vento, temperatura, eu posso ponderar essas cargas. Então, eu não preciso usar a carga total. Por exemplo, eu tá dizendo aqui que eu não preciso calcular todos os móveis que tiver dentro da minha casa e usar isso aqui. Eu vou usar um valor estimado, que existe isso na norma, eu vou mostrar daqui a pouco, e aí eu vou ponderar esse valor, tá? Então, por exemplo, eu teria lá equipamentos fixos por um longo período de tempo. Então, eu vou pegar lá, eu tenho 100 quilos, mas eu vou multiplicar isso por meio. Então, eu vou considerar no meu cálculo 50 quilos, tá? A gente vai fazer isso aqui no nosso cálculo residencial? Não. A gente não usa esses coeficientes, tá? Em cálculos residenciais. Essa é a grande verdade. A gente usa isso aqui muito para edifício, tá? Por quê? Porque a ação do vento, a ação de temperatura em residência é uma coisa muito pequena. Então, a gente faria uma conta absurda para pouco resultado, tá? Então, a gente vai estar usando uma outra tabela, certo? Que vai ter já esses valores já praticamente majorados, já vem meio que pronto para a gente, tá? Só estou mostrando isso aqui porque esses sigma 1, sigma 0, sigma 2, geralmente aparecem em algumas fórmulas, quando vocês forem fazer engenharia civil, né, se forem fazer, claro, vão aparecer esses coeficientes. Então, eu gosto de deixar bem claro por que a gente está simplesmente sumindo com um monte de coisa. Não tem mágica, tá? A gente só não está usando porque não é tão relevante assim, ok? Então, são cargas muito específicas, certo? Aí, outra coisa que eu acho que eu talvez já tenha falado, tá? Mas vou só dar um último aqui, que é o seguinte: a gente tem dois estados limites que a gente chama, que é o estado limite último e o estado limite de serviço, que é o quê? Estado limite último é a última carga que a sua estrutura aguenta antes de romper. Não é o que a gente quer, tá? E estado limite de serviço é quanto de carga pode ter ali antes de começar a deformar, tá? Então a gente tem esse limite. Pense como se fosse uma mola, tá? Você pode pegar uma mola e esticar ela até o momento que ela volta, certo? Então isso é o estado limite de serviço. Você dá o carregamento e ela volta. Quando você passa desse estado, ela já não volta, ela fica deformada, ela fica torta. Nossas vigas, nossos pilares é a mesma coisa. Só que ele está no limite que é entre o estado de serviço e o último, porque ele não rompeu. Mesma coisa, pego a mola agora e puxo até arrebentar. Estado limite último. Coloco tanta carga na minha viga que ela quebra, estado limite último. Para qual que a gente calcula? Para o estado limite de serviço, tá? Por exemplo, a gente calculou uma viga que tem que aguentar 1 tonelada, tá? No estado limite último. Então, ó, essa viga aqui desse tamanho, dessa geometria, aguenta 1 tonelada. Se eu colocar 1 tonelada e 1 quilo, o que vai acontecer? Ela vai romper, tá? E não é isso que a gente quer. Então, a gente calcula ela o quê? Vamos, por exemplo, a gente quer que a viga resista a 1 tonelada, por exemplo, a gente vai calcular ela para 2 toneladas. Porque se você tiver 1 tonelada e um pouquinho, ela aguenta, ela tem uma deformação, mas ela não vai romper, certo? Então, sempre estado limite de serviço. Às vezes a gente vai falar um pouco desses estados limites, ok? Vamos ver o que mais que tem aqui, as combinações. Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a gente usaria essas fórmulas absurdas aqui se a gente colocasse cargas de vento, cargas água, chuva, temperatura, tá? A gente vai simplificar bem esses cálculos, ok? A gente vai ter cálculos aí muito mais simples que isso, só porque a gente não está considerando esse tipo de coisa. E não está errado, ok? Porque, por exemplo, vamos dizer que você, muito criterioso, quer saber quantos móveis e o peso de um guarda-roupa. Você pode fazer isso? Pode, mas é loucura, tá? Não precisa fazer esse tipo de coisa. Até porque você calculou, por exemplo, lá um quarto que vai ter um guarda-roupa, uma cama de casal e, sei lá, 2 criados mudo. Mas a pessoa quer colocar 2 guarda-roupa. Então, teu cálculo foi para as cucuia, tá?
Então, a gente não faz esse tipo de móveis, por exemplo, a gente não faz. A gente faz o quê? O que a gente pondera num cálculo? Telhados, caixa d'água, lajes de forro, o próprio forro, se for um forro mais pesado, tá? Então, o reboco, piso, contrapiso, cerâmica. Então, essas coisas são importantes a gente calcular, tá? Agora, cadeira, mesa, não precisa esse tipo de coisa. Pessoas, residência a gente não calcula, tá? Mas, por exemplo, vou calcular um salão de festa. É claro que eu tenho que colocar o peso das pessoas, tá? É bem importante, né? Aquele monte de gente pulando, dançando, né? Então, vale a pena calcular, ok? Mas no nosso caso, não vai entrar. Bom, eu acho que aqui da parte das ações, ok, já foi, tá? Então, questão aí desses sigmas, um monte de coeficiente, é isso. Quero mostrar para vocês também aqui, justamente essa tabela aqui, que é uma NBR, que é a 6120, tá? Que dá o quê? Ela dá justamente os nossos pesos, os pesos específicos e as nossas ponderações. Então, ela tem uma série de tabelas aqui, tá? Que ela dá o peso específico aparente, tá? De rochas, de blocos, de argamassa. Então, ela está dando o quê? Quanto que pesa cada coisa, tá? Qual é a massa desses elementos que a gente vai utilizar, certo? Então, ela vai trazendo aqui madeiras, tal, ações permanentes, tal. E aí, ó, por exemplo, ela tem coisas bem legais que seriam assim. Em vez de você calcular o bloco, a argamassa, tal, ela já dá isso aqui, ó. Por exemplo, um bloco cerâmico, tá? Um bloco cerâmico com revestimento de 1 centímetro, com a espessura de tanto. Então, ela pesa tantos quilonewtons por metro quadrado. Essa unidade a gente vai trabalhar muito, que é o tal do quilonewton, tá? Que na verdade é uma medida de força, né? É a carga em si, mas a gente, como trabalhou todas as nossas vigas, tudo mais, certo? A gente tinha lá quilonewton por metro, quilonewton vezes metro, tal. O que é importante vocês saberem? 1 quilonewton é 100 quilos, tá? Essa é a proporção. Então, 3 quilonewtons, 300 quilos. Outra unidade que aparece bastante é o tal do quilograma-força, que na verdade é o peso, a aceleração da gravidade, tal. 1 quilograma-força é 1 quilo, tá? Resumindo. Então, por exemplo, quanto que é uma tonelada? 1.000 quilos. 1.000 quilos são 10 quilonewtons, tá? Se eu soubesse, eu ia fazer aquele aparecer assim, aquela conversão, mas depois que a gente vai ao exercício, vai ter sempre em um lugar escrito isso, certo? Mas 1 quilonewton, 100 quilos, beleza? Então, aqui eu tenho peso. Quando eu falar peso, é massa, etc. Tá? Eu falo peso. Então, a gente tem lá dos blocos, divisórias, revestimentos, tá? Tem tudo aqui. Telhas, e aí você deve pensar já, puxa, professor, telha? Deu ruim então, né? Que o telhado tem que calcular a telha, tem que calcular a madeira, tem que calcular o prego. Não precisa, tá? Essa norma também bem legal, que ela faz o quê? Ela já dá uma composição do telhado pronto, tá? Então, quando a gente mexer em telhado, até porque o telhado é inclinado, seria bem estranho calcular, então lá na parte mais alta tem mais carga, na baixa tem menos. Não, a gente calcula meio que uma média, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma telha cerâmica, tá? Que é uma das mais pesadas, aquelas telhas tradicionais. Telha com madeiramento, tal, 0,7 quilonewtons, que é o quê? 70 quilos por metro quadrado, tá? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida. E aí vem enchimento, forro, tubos, tá? E essa norma aqui vai embora, né? Vai. Vou parar aqui a hora que chegar aqui em edifícios, tá? Coberturas, tal. Aqui é legal parar aqui, porque é o seguinte. Eu volto aqui daqui a pouco. Por exemplo, ó, a gente vai usar para as nossas casas ou residências, tá? Essa parte aqui do edifícios, certo? Então, por exemplo, essas cargas variáveis é o quê? Aqui ele traz como se fossem os móveis. Então, por exemplo, quanto que pesa os móveis no meu dormitório? Pesa 1,5 kg. Quanto que pesa no banheiro? 1,5. Quanto que pesa na despensa? 2. E assim vai. Isso é o quê? Se você tivesse uma laje,
você usar isso em cima da sua laje. Ah, professor, mas vai fazer um e-mail? Não. Padrão é o seguinte, 2. Então, todos os móveis, todas essas coisas que tiver nas nossas casas, quando a gente precisar calcular uma laje que tenha móveis, a gente vai colocar uma carga distribuída de 2 quilonewtons por metro quadrado. Quer dizer o quê? 200 quilos por metro quadrado de laje. É muito, tá? É bastante. Você pegar e pensar, por exemplo, soma uma geladeira, um fogão e uma pia. Não dá 200 quilos, tá? Mas é já uma sobra. Por isso que a gente não precisa calcular os móveis. Assim como a gente tem aqui, ó, para o caso de coberturas, tá? Quando eu tenho acesso à inspeção, quer dizer o quê? Eu tenho, por exemplo, uma laje forro, que eu tenho pessoas andando em cima dessa laje para limpar uma caixa d'água, para instalar uma antena, para colocar net, para colocar um SkyGato, eu não posso falar essas coisas, para, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, quanto que isso vai pesar? 1 quilonewton, que é o quê? Uma pessoa de 100 quilos que eventualmente vai andar em cima da sua laje, tá? Mais ou menos isso. Então, tá aqui. Então, essas são as principais, tá? Então, quando a gente for calcular, as primeiras lá que a gente já calculou, né? A parte das lajes, a gente vai pegar essas cargas, que são o quê? Então, é a nossa carga da pessoa, do telhado, a carga da própria laje, aqui também tem o peso da laje, tá? O concreto, a alvenaria, e a gente vai fazer toda essa cálculo até chegar na nossa carga da nossa sapata lá embaixo, certo? Então, a parte de cargas, era isso que eu queria mostrar para vocês. Claro que tem muito mais coisa, tá? A gente vai ver aí, vai rever toda uma parte das planilhas para cálculo de lajes, vai aparecer algumas coisas a mais, mas a base que eu queria deixar para vocês é essa teoria aí, tá? Então, essa teoria das cargas, que aí tá aí as normas. Eu não posso disponibilizar essas normas para vocês, tá? Isso é proibido. Mas é claro que se você for lá e dar uma fuçadinha, você acha. Então, por favor, duas principais normas que a gente tem que ter meio que debaixo do braço. 6118, que é a norma que fala sobre projetos e estruturas de concreto armado, 255 páginas, essa aqui é uma loucura, tá? A gente usa alguns pedaços. E a 6120, 64 páginas, mas que para a gente precisa mesmo são as tabelas, tá? Então, essas duas normas importantíssimas daqui para frente aí para nossa aula de estruturas. Ok, pessoas? Agradeço, muito obrigado. Vou disponibilizar esse vídeo aí já para vocês o quanto antes, tá? E fica aí à disposição do que a gente precisar e nos vemos aí nas próximas aulas, ok? Obrigado, até a próxima.